Bom, estamos começando aqui mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico. Hoje recebendo um convidado super especial que é um cardiologista muito conceituado e na verdade também um amigo pessoal, Dr. Mário Sonsin. Muito obrigado pela tua presença, Mário. Eu que agradeço, Luiz Fernando, e estou aqui à disposição para qualquer informação. Eu começo sempre o programa, Mário, perguntando para uns colegas aqui que já têm alguma experiência na área, dentro da especialidade, para você me traçar um panorama de quando foi o teu início na cardiologia até os dias atuais, a evolução tecnológica, a evolução em termos de tratamento. O que você me diz a respeito? Bom, Fernando, eu acho que a cardiologia é uma das áreas que mais evoluiu, né, que teve mais progresso e principalmente numa patologia, numa entidade da cardiologia que é a insuficiência cardíaca, que tinha grande mortalidade. Eu acho que teve um avanço muito grande, principalmente com drogas. Quando eu comecei na cardiologia, existia poucas drogas para tratamento de insuficiência cardíaca, a mortalidade era extremamente alta. E hoje, quando eu estava entrando na residência, falava-se do tratamento com beta-bloqueadores para insuficiência cardíaca, e a gente até assustava um pouco com isso. E isso foi se firmando e mostrando ser uma droga altamente eficaz, junto com os inibidores de ECA e spironolactona, aumentando muito a sobrevida dos pacientes. Então, hoje nós temos pacientes vivendo com essa doença há muitos anos em tratamento clínico, e o que antigamente, no 98, 99, quando eu comecei, não tinha essa expectativa de vida. Outra coisa são os tratamentos das doenças coronarianas. Antigamente, enquanto não existia o advento dos stents, né, a angioplastia estava engatinhando, existia só angioplastia por balão, sem stent, existia um alto grau de reestenose das lesões. A opção era a cirurgia de revascularização, a ponte de safena, né? Hoje em dia, com a evolução dos stents, os stents farmacológicos e também hoje até os absorvíveis, existe mais tratamento com os stents e menos indicações hoje de cirurgia de revascularização. Então, acho que essa foi uma das principais evoluções da cardiologia nesse tempo. Claro que com a evolução, né, doutor Mário, encarece o diagnóstico, encarece o tratamento. O que você me diz assim, em termos de custo hoje, para fazer um diagnóstico correto, para fazer um bom tratamento farmacológico, o que você me diz a respeito? A gente também não pode esquecer o básico, Fernando. Eu acho que se você fizer uma boa medicina, com uma história clínica e um exame físico bem feito, você consegue otimizar muito teus exames e diminuindo o valor disso, né? Então, eu acho que na cardiologia existem exames como a cintilografia, o cateterismo e a angiotomografia, que são exames de alto custo, mas se você tiver uma boa propedêutica, eu acho que você vai indicar isso com maior precisão e não vai encarecer tanto o teu diagnóstico. Na cardiologia existe, hoje com a evolução, os stents farmacológicos ainda estão com preços um pouco elevados. Existem dispositivos como desfibriladores implantáveis, que são extremamente importantes para o paciente, que têm um custo elevado, mas tem uma indicação muito precisa. Mas eu acho que tudo é bom senso e uma boa medicina na prática, não esquecendo a nossa base. Eu acho que você acaba otimizando bastante esse valor. Então agora nós vamos para um breve intervalo e voltaremos a seguir com o Dr. Mário Sonsin, cardiologista. A grande área de odontologia do Centro Universitário do Norte Paulista, o NORP, nasceu com a missão de formar, aperfeiçoar e especializar cirurgiões dentistas. Foi concretizada em uma área de mais de 2.500 metros quadrados, na qual abrange clínicas, consultórios, laboratórios, salas de aula e departamentos administrativos próprios. A infraestrutura odontológica é moderna, diferenciada e completa, e ainda conta com todo o complexo do centro universitário.
A biblioteca, com amplo salão de estudos, é totalmente informatizada e disponibiliza todo o seu acervo para consulta online. Acessibilidade total para pessoas portadoras de deficiências físicas. Nos laboratórios específicos, os alunos se deparam com possíveis situações clínicas e simulam técnicas de tratamentos. É onde o aluno, acompanhado de supervisão docente, adquire experiência através do aprendizado prático, atendendo e tratando pacientes a um custo acessível. Com isso, o núcleo desempenha um importante papel na qualificação profissional do estudante, além de estabelecer um vínculo vocacional da UNORP com a comunidade. A reconhecida qualidade fez a procura pelos cursos de odontologia da UNORP transcender a região local e alcançar muitos estados em todo o território nacional, até internacional, para os cursos de pós-graduação. A UNORP abre suas portas e convida todos os acadêmicos e profissionais que queiram desfrutar desse complexo em eventos educacionais e científicos. UNORP, privilegiando o conhecimento, compromisso com a qualidade. Voltamos com o programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico com o Dr. Mário Sonsim, cardiologista. Dr. Mário, a hipertensão arterial sistêmica, que é uma questão muito prevalente no mundo todo, como é feito um diagnóstico correto e os tratamentos atuais para essa questão? A hipertensão arterial ela é muito prevalente, principalmente no Brasil, e ela é um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial ela é feita com a medida da pressão arterial. Geralmente a gente fala a medida da pressão arterial no consultório médico, e a gente considera como hipertenso o indivíduo que tem 140 por 90 milímetros de Hg, isso ou mais, né? Com 14 por 9, vamos dizer. E é uma doença muito prevalente e muito presente na nossa sociedade, com uma predominância mais ou menos de 30%, e até algumas cidades, foi feito alguns estudos isolados em algumas cidades do estado de São Paulo, algumas cidades até 40% da população apresenta hipertensão arterial. Então é um importante fator de risco. E mais do que isso, Luiz Fernando, é que assim, a hipertensão ela é geralmente assintomática, uma grande maioria dos pacientes não tem sintomas e, infelizmente, fala-se que mais ou menos só 30% dos pacientes hipertensos são controlados. 70% desses pacientes não são controlados, né? Contribuindo para o aparecimento de doenças cardiovasculares, e uma estatística muito preocupante. A doença cardiovascular, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a doença que mais mata no mundo. Mata mais que doenças respiratórias, doenças infecciosas, como violência, acidentes de trânsito, né? E as doenças cardiovasculares só no Brasil causam em torno de mais ou menos 300 mil mortes por ano. O Dr. Mário, e essa questão da hipertensão arterial, que é muito prevalente, como você disse, e que mata muito mundialmente, o que uma hipertensão não controlada leva de consequência para o paciente? Na parte cardíaca, ela pode ser responsável pela insuficiência cardíaca, né? O coração, ele sendo sobrecarregado por uma hipertensão arterial por muito tempo, ele pode se tornar fraco, fazendo com que a pessoa comece a ter falta de ar, limitando sua vida, coisas habituais como até banho, ela fica cansada, deitar fica cansada, inchaço das pernas. Outra doença importante com que a pressão alta contribui é para a insuficiência renal. Então a pessoa começa a ter deficiência dos rins, infiltrar o seu sangue, e ela pode até terminar, às vezes, até sendo levada a uma hemodiálise, atrapalhando bastante a sua vida, o seu dia a dia. A formação também de aneurismas, né, que são dilatações das artérias, podem levar também até uma de alta mortalidade, e também um fator de risco importante para acidente vascular cerebral,
né? Principalmente em idosos, que também é uma doença de grande mortalidade, também é muito debilitante, né? Fazendo que a pessoa possa atrapalhar muito o seu dia a dia, sua vida, sua vivência familiar, sua vivência social. Então a hipertensão arterial é muito importante. E esse dado, que somente 30% dos hipertensos estão bem controlados, é assustador. Então 70% dos hipertensos muito mal controlados é muito preocupante. Então por isso que as pessoas têm que procurar um médico, procurar sempre estar medindo a pressão. Se tiver alguma ação em alguma praça, em algum lugar de medição de pressão, não fugir. E lá é simples, o diagnóstico é simples, é só medir a pressão. Eu estou insistindo um pouco na questão da hipertensão, porque por causa da prevalência, por causa do excesso de pacientes não tratados, né? Em que momento que a hipertensão surge? A gente escuta falar a respeito da hipertensão familiar, de uma questão hereditária, ou em algum momento da vida do indivíduo. Como é que essa hipertensão surge, Dr. Mário? Geralmente ela não tem uma causa, é de fundamento genético. Então geralmente as pessoas que são hipertensas, já têm familiares na sua família, familiares hipertensos, e por uma carga genética, que é um fator de risco para isso, que é imutável, né? Não tem jeito, você adquire a pressão. Lógico que outros hábitos fazem que o indivíduo facilite aparecer a hipertensão arterial, como abuso de sal, o hábito de fumar, abuso de álcool, o sedentarismo, a obesidade. Tudo isso também contribui, né? Que são fatores de risco que a gente fala modificáveis, né? Que só você mudando o teu hábito de vida, você pode melhorar isso. Também contribui para o aparecimento da hipertensão arterial. Vamos para mais um pequeno intervalo e voltaremos a seguir com o programa Gente Interessante, Papo de Médico. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. A grande área de odontologia do Centro Universitário do Norte Paulista, o NORP, nasceu com a missão de formar, aperfeiçoar e especializar cirurgiões dentistas. Foi concretizada em uma área de mais de 2.500 metros quadrados, na qual abrange clínicas, consultórios, laboratórios, salas de aula e departamentos administrativos próprios. A infraestrutura odontológica é moderna, diferenciada e completa, e ainda conta com todo o complexo do centro universitário. A biblioteca, com amplo salão de estudos, é totalmente informatizada e disponibiliza todo o seu acervo para consulta online. Acessibilidade total para pessoas portadoras de deficiências físicas. Nos laboratórios específicos, os alunos se deparam com possíveis situações clínicas e simulam técnicas de tratamentos. É onde o aluno, acompanhado de supervisão docente, adquire experiência através do aprendizado prático, atendendo e tratando pacientes a um custo acessível. Com isso, o núcleo desempenha um importante papel na qualificação profissional do estudante, além de estabelecer um vínculo vocacional da UNORP com a comunidade. A reconhecida qualidade fez a procura pelos cursos de odontologia da UNORP transcender a região local e alcançar muitos estados em todo o território nacional, até internacional, para os cursos de pós-graduação. A UNORP abre suas portas e convida todos os acadêmicos e profissionais que queiram desfrutar desse complexo em eventos educacionais e científicos. UNORP, privilegiando o conhecimento, compromisso com a qualidade. Voltamos com o programa Gente Interessante, Papo de Médico, hoje com o meu amigo pessoal, Dr. Mário Sonsim, cardiologista.
Doutor Mário, nós falamos bastante a respeito da hipertensão arterial, da prevalência, da importância da prevenção. Vamos falar agora de uma das consequências da hipertensão, que é o infarto. O que é especificamente o famoso infarto agudo do miocárdio? Como tratar? O que você me diz a respeito? O infarto agudo do miocárdio um dos fatores de risco para ele é a hipertensão, né, que ela contribui para a doença coronariana, e uma das complicações importantes da doença coronariana é o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, ele está muito prevalente na nossa população, no Brasil, em torno de mais ou menos 60% dos pacientes entre 40 e 60 anos, em torno de 56 anos, apresentam infarto agudo do miocárdio. Uma população jovem de 20 a 40 anos, em torno de 20%. Geralmente, às vezes, a primeira manifestação da doença coronariana é o infarto, e nessa primeira apresentação do infarto, às vezes, pode levar à morte súbita. Então, as pessoas têm que estar atentas aos sinais de suspeita de infarto. O sinal clássico de infarto agudo do miocárdio é a dor no peito, né? Geralmente, a dor no peito, ela pode se irradiar para o ombro esquerdo, para o braço esquerdo, para pescoço, para queixo, para as costas e às vezes até na área do estômago. Quando você estiver iniciando esses sintomas, né, junto com ele pode aparecer suor frio, a pessoa pode começar a ter enjoos, tontura, batedeira, palpitação. Nesse momento é interessante a pessoa não esperar em casa e procurar um serviço médico de urgência o mais rápido possível. Porque o infarto agudo do miocárdio não é que ele infartou, ele está infartando ao longo do tempo. Então você tem uma coronária que estava obstruída e não tem nenhuma irrigação de sangue com oxigênio para aquela área do coração, e aquilo vai morrendo. Então, quanto mais tempo o indivíduo estiver tendo um infarto agudo do miocárdio, mais músculo ele vai perdendo. Quanto mais músculo do coração ele vai morrendo, pior vai ser para ele. Ele pode desencadear arritmias, que é a fibrilação ventricular, que pode levar a parada cardíaca. Ele pode ter uma falência de bomba, fazer um choque cardiogênico e ter uma parada cardíaca. Então é uma doença bastante importante, e esses sintomas têm que ficar em alerta para a população. Exatamente. É verdade, doutor Mário, que quanto mais jovem o indivíduo que infarta, maior a mortalidade daquele indivíduo? O idoso, às vezes, ele tem uma circulação colateral das coronárias. Como que é isso? É como ele tivesse a circulação coronariana enraizasse, né? Então, idosos que têm isso, às vezes o infarto, quando ele fecha uma artéria, às vezes consegue irrigar o coração dele com uma circulação colateral, e talvez o dano de isquemia seja menor. O jovem, às vezes, não tem isso. Então, uma artéria dependente daquilo é fechada, e às vezes tem uma área grande do coração que pode ter o infarto e pode ser mais grave. Mas assim, no geral, Fernando, o idoso, a nossa população está ficando cada vez mais idosa, né? A gente está vivendo cada vez mais. O idoso, ele também não tem essa doença cardiovascular, ele tem outras morbidades, né? Então ele é diabético, além de ser hipertenso, ele pode ter problema renal, né? Problema pulmonar. Então tudo isso, junto ainda com o evento cardiovascular, faz com que o idoso ele tenha uma gravidade maior. Ah, exatamente, que ele já tem outras patologias associadas no caso, né? E o paciente diabético, doutor Mário, a gente escuta falar que o paciente diabético, às vezes o infarto não traz dor para aquele paciente. O indivíduo diabético, ele tem 25% de chance mais de ter infarto agudo do miocárdio. Para você ter uma noção, Fernando, quando você tem um infarto, você já tem 25% de chance de ter outro. O indivíduo diabético, sem nunca ter um infarto, ele já tem 25% de chance de ter outro. Então é como ele já tivesse infartado. Então o indivíduo diabético ele é uma população de muito risco. E também, por causa da neuropatia diabética, às vezes ele não tem aquela dor clássica, aquela apresentação clássica no infarto agudo do miocárdio.
Então, às vezes, a gente fala um infarto silencioso. Ele não tem aquela dor no peito exuberante, às vezes nenhuma irradiação. Ele apresenta, às vezes, alguns sinais como sudorese fria, palidez, a pressão cai, tontura, enjoo. Às vezes ele apresenta esses outros sinais correlatos e não aquela dor. Então, o paciente diabético, a gente tem que ficar bastante atento sobre isso. Exatamente. Esclarecimento extremamente importante sobre hipertensão arterial sistêmica, sobre prevenção, sobre o infarto agudo do miocárdio associado com outras patologias, né, doutor Mário? Eu gostaria de fizesse algumas considerações finais a respeito de tudo que nós falamos, de prevenção, de diagnóstico correto, de tratamento correto. O que você me diz sobre tudo isso? Bom, a gente tem que ter noção que a doença cardiovascular, ela é de grande mortalidade, ela mata muito, então a gente tem que estar atento. E o que a gente consegue evitar, e a ação mais inteligente nossa é a prevenção. E a prevenção é procurando o seu médico regularmente, né? Indivíduos que não têm uma história familiar marcante de doença coronariana, né? Pelo menos até os 40 anos, e a cada 5 anos, 3 anos no cardiologista, depois dos 40 anos o homem, e todo ano no cardiologista. Pessoas que têm familiares próximos com história de infarto agudo do miocárdio, de angina, de AVC, está numa maneira mais próxima do cardiologista, suas consultas mais periódicas, e procurar fazer seus exames como colesterol, triglicérides, de diabetes, para tentar afastar e controlar esses fatores de risco para fazer a prevenção. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, né? Quando você já está doente, você está correndo atrás. A prevenção você consegue dar um passo antes. Exatamente. O assunto é extremamente importante e interessante, né, doutor Mário? Já fica aqui um convite para um segundo encontro, porque tem muito assunto ainda a respeito. E eu gostaria de agradecer a todos aqui mais um programa Gente Interessante, Papo de Médico.